Eu quero apenas compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado comigo. Como o Ângelo disse, é algo que tem sido construído já há uns bons anos. Nós temos conversado e discutido e lido e buscado entender um pouco mais sobre isso. E do último ano para cá, o Senhor tem falado apenas uma mensagem comigo. Eu até falei com o Ângelo esses dias, eu estou com medo do que vai acontecer na minha vida, porque a única coisa que eu tenho ouvido do Senhor é sobre sofrimento. E quando começa a ficar muito repetido isso, é normal pensar que vai acontecer alguma coisa muito ruim com você, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco sobre isso, um pouco do que eu tenho aprendido sobre isso. E ela vai de encontro com o que tem sido falado aqui, porque isso surge no meio dessa busca, no meio desses estudos que temos feito. Eu só queria ler uma frase antes de começar, do John Piper. Fala: Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Eu acho que o Piper é um profeta para a nossa geração, né? Ele é um mestre da nossa geração, mas cada dia mais eu tenho lido e visto coisas que ele escreve, fala, e muito mais do que outros por aí, ele é um profeta para nós. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre sofrimento e como isso está ligado ao Evangelho de Jesus Cristo. Abre comigo em 1 Coríntios 2. Eu estou bem nervoso. Essa mensagem sobre esse assunto, ela tem muito a ver com o que o Ângelo falou ontem, do elemento que falta no Evangelho, nos nossos dias, que é a esperança. E pela falta da esperança no Evangelho, nós temos visto esperança em coisas falsas, né? Pela falta da verdadeira esperança do Evangelho, nós temos visto homens vivendo apenas para esta vida e falando que toda a sua esperança está em construir coisas grandes para Deus, sem Deus. Então vamos ler comigo em 1 Coríntios 2, versículo 1 em diante. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Grifa isso na sua Bíblia, risca, fala bem alto, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então Paulo, diante dos coríntios, decidiu nada saber a não ser Cristo e este crucificado. E eu acho que essa é a nossa curva nesses dias. Vai ser a nossa posição nesses dias. Se nós queremos ver a volta de Jesus, nós precisamos decidir que nós só queremos saber sobre isso. Cristo e este crucificado. Romanos 1,16, não precisa abrir, eu vou ler muitos versículos. Romanos 1,16 Paulo fala aos romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, uma continha bem simples, o Evangelho igual poder de Deus. Amém, glória a Deus, o Evangelho é o poder de Deus. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10.
Paulo está indagando o Senhor sobre um problema que ele tem, e o Senhor responde para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, no amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Deus fala para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Paulo entendia isso muito bem. Por isso que ele fala que eu me gloriarei ainda mais alegremente. Aqui é daqueles momentos que falta palavras para Paulo. Me gloriarei ainda mais alegremente. No quê? Nas minhas fraquezas. Por quê? Porque o poder de Deus é aperfeiçoado nisso. Porque o poder de Deus é demonstrado nisso. Isso não é algo legal de se falar. Isso não é algo que nós estamos acostumados a ouvir. Isso não é algo que dá like no Instagram e aumenta os seguidores. Mas nós não estamos preocupados em ganhar likes no Instagram e aumentar os seguidores. Muitos estão mudando para Montemor e não é preocupado com isso, porque senão não mudaria para Montemor. Existe um curso de preparação profética aqui há quase 20 anos. E é nisso que nós estamos preocupados. Em preparar uma geração que vai preparar a volta de Jesus. Em preparar uma geração que vai compreender e viver a dignidade de Jesus. O Ângelo não está preocupado com essa conferência em atrair a visibilidade de muitas pessoas para cá. Porque senão ele não me chamaria para falar, entendeu? Ele tem muitos outros amigos muito famosos. Só que ele não está preocupado com isso. O coração dele está em ver vocês compreendendo a dignidade de Jesus e vivendo para ver a volta de Jesus. O vaso que comporta o Evangelho do Cristo crucificado, ele não é de ouro, ele não é todo adornado. Paulo fala que ele é em vaso de barro. Somos nós, fracos. É em mim e em você que Deus quer demonstrar o poder dele a essa geração. Fracos. De uma cidade que talvez nem esteja nem no mapa, Montemor, ele quer mostrar o poder dele para essa geração. E começando a pensar sobre isso e no Cristo crucificado, não tem como falar sobre isso e não voltar para a vida de Jesus e ver o que Paulo está falando, o que Paulo está mostrando, o que Paulo quer dizer com isso. E tem uma coisa que eu estou aprendendo a amar muito, é o Jesus Cristo homem. Nós ainda não vemos como ele é hoje glorificado, mas nós podemos contemplá-lo como homem. E isso está me fazendo amar mais ainda a Jesus. Não me faz assim diminuir ele, mas me faz ver o quanto ele é precioso. E eu
comecei a ver que há uma beleza, há uma majestade, uma glória nisso. Que nós não vamos ver a verdadeira beleza, a verdadeira majestade, a verdadeira glória, sem passar pela cruz. Nós não vamos ver isso. Nós não vamos ver. Quando nós não passamos pela cruz, nós produzimos beleza, produzimos glória, como o mundo faz. Então, vamos ver um pouquinho comigo sobre esse Jesus homem. Isaías 53, versículo 1 ao 3. O período de adoração foi muito bom, porque é o que a Fernanda falou, nós não estamos parando ou dividindo, nós estamos construindo juntos. E o Rafa, inspirado pelo Espírito Santo e toda a equipe, eu acredito que ajudou a amaciar e preparar a terra do nosso coração para essa mensagem. E eu confio no Cordeiro, Jesus. Eu confio no Cordeiro. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. E você pode ler depois o capítulo inteiro. Este é o nosso Jesus. Eu brinquei ontem com o Anjo, você está acabando com a minha mensagem, está usando os mesmos exemplos que eu vou dar. Mas eu vou falar mais um pouquinho, acho que abrir um pouco mais. Pensando um pouco sobre a natureza do homem Jesus. Vocês já estudaram sobre isso? Já pensaram sobre isso? Então, vamos começar na encarnação. Depois o esboço vai estar no grupo lá do WhatsApp, vocês podem pegar e pegar todos os textos. Eu não vou ler esses textos porque a história de Jesus é bem conhecida para todos nós, então na encarnação, pensa comigo. O Deus, Criador de todo o universo, que os céus dos céus não podem conter, foi parar como uma sementinha no ventre de uma menina. Isso não é forte. Isso não é forte. E ele estava sujeito a todos os problemas da gestação daquela menina. Às vezes a gente não pensa, e pensa como Maria. É claro que ele estava sendo cuidado pelo Espírito Santo e nada de mal iria lhe acontecer, mas... E aí, ele vai crescendo no ventre daquela menina, o Deus Criador de todo o universo. E ele nasce numa época em que queriam matá-lo, e a mãe e o pai de Jesus têm que sair fugido da cidade, porque senão iam matá-lo. E aí o Deus que criou todas as coisas não tem um lugar próprio para nascer. Eu fiquei pensando nisso, isso me constrangeu muito. Porque nós nascemos, ou a maioria de nós nascemos em boas maternidades, com todo aparato médico. E eu estou só pensando um pouco sobre a fase assim, de Jesus, da encarnação de Jesus com vocês. Eu não estou criando uma teologia em cima disso, não estou...
Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nasce e é colocado numa manjedoura. A maioria de nós nasceu numa boa maternidade, ou pelo menos com toda assistência médica, e foi colocado num berço, no seu quartinho, bonitinho, decoradinho, ganhou presentinhos. O Deus Criador de todo o universo foi colocado numa manjedoura, num lugar qualquer, era o que tinha. Isso não é forte. Isso não é glorioso. Ao 8º dia ele é circuncidado, a sua carne é cortada. Isso não é forte. Nós temos pouca coisa sobre a infância de Jesus e sobre o tempo sua juventude. Mas aí para nós, na nossa Bíblia, ele aparece depois, com 30 anos mais ou menos. E aí ele encontra o primo e vai ser batizado por ele. Aquele que devia estar batizando, como João mesmo disse, ele se sujeita e ele fala, para que seja cumpridas as Escrituras. Isso não é forte. Ele se submete a alguém que está abaixo dele. Logo depois ele é levado ao deserto. Ele é levado ao deserto para quê? O Deus Todo-Poderoso é levado ao deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites. E não só isso, ele estava em jejum. E ele sente fome, ele sente sede. A gente não pensa nessas coisas, mas como Paulo disse, que Jesus se despiu de toda a sua glória em Filipenses, ele está passando por todas as fraquezas que nós passamos. Ele sente fome, ele sente sede, ele é tentado por 40 dias. Ele fica irritado com seus discípulos. Isso não é muito difícil, né, Ângela? Ficar irritado com os discípulos. Ele não tinha casa, não tinha onde repousar a cabeça. Um dos momentos que mais me constrange é que Jesus chora a morte do seu amigo. No jardim do Getsêmani, ele fica extremamente angustiado. E vai pensando, você se identifica com essas coisas em Jesus? Você sente fome, você sente sede, você fica irritado, você fica angustiado, passa por depressão. Jesus é traído por um dos que era mais próximos dele. Mas ele não foi só traído, ele foi abandonado por todos os seus amigos. Na hora que, ao meu ver, ele mais precisava deles. Pensa, na hora de maior dificuldade, todos os seus amigos te deixam. Você fica abandonado à sua própria sorte. Ele foi açoitado, ele foi torturado, ele foi humilhado. E ele chega ao ponto máximo, acho que da fraqueza do ser humano. Ele morre. Quando Paulo fala que ele decidiu só falar sobre Jesus Cristo e este crucificado, e aí ele fala que ele estava em fraqueza diante deles, ele está falando sobre isso. Este é o nosso Senhor
Este é o mais belo entre os milhares. Este é o desejado das nações. E quando ele foi elevado da terra, ele atraiu todos a si. E os seus amigos presenciaram tudo isso. Os apóstolos. Eles foram testemunhas oculares disso tudo. Por isso eles não podiam viver de outra forma da que eles viveram. Nós precisamos contemplar o Cristo crucificado. Aquilo que o Ângelo falou, os homens do Novo Testamento só foram os homens do Novo Testamento por causa da mensagem do Novo Testamento. E essa é a mensagem do Novo Testamento. Quando nós vemos a vida de Paulo, Pedro, Tiago, todos os apóstolos, não só os apóstolos, quando nós lemos Atos e toda a igreja, eles seguiram o Cordeiro. Vamos abrir um parênteses e vamos ver algumas coisas na vida de Pedro. Abre comigo em Marcos 8, 31. O Ângelo disse ontem sobre um problema, a lei. E contra o evangelho do Cristo crucificado, eu vou mostrar um outro problema. A força do homem. Marcos 8, 31. Obrigado. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Nem tudo Jesus falava claramente, vocês lembram? A maioria das coisas ele falava por parábolas. Mas aqui Marcos, ele faz questão de enfatizar. E isso ele falou abertamente, ele falou claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pensa comigo. Isso é muita arrogância, é muita prepotência. Esquece um pouco o fato de que Jesus é Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele era o rabi deles, Ele é o mestre. É a mesma coisa que a gente chegar, o Ângelo vai entender, chegar para o Dan Juster, mestre, vem aqui, eu preciso te repreender. Ou você chega para o John Piper e fala isso. Assim, não é a mesma coisa, né? Porque é guardar as devidas proporções, Jesus. Então, pensa na arrogância de Pedro. Mestre, vem aqui um pouquinho. E começou a repreender Jesus. Acho que Pedro estava se achando por causa da revelação que ele tinha tido, né? Agora, eu sou o cara, né? Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O que Pedro falou para Jesus? A mesma coisa que ele vai falar depois, a gente vai ler. Não, Jesus, isso não vai acontecer com você. Você não vai morrer, você não vai sofrer. O que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás.
que o Ângelo falou ontem tem me irritado profundamente. Não o que ele falou, mas sobre o triunfalismo. O John Piper e o Paul Washer ficaram muito conhecidos na nossa geração. Não é mais a nossa, né? Eu acho que é uma geração depois da nossa, né? Estou ficando velho. Por eles baterem muito forte contra o evangelho da prosperidade. E uma geração foi despertada através disso. Mas passaram-se alguns anos e a gente esquece disso. Porque a nossa carne é como a de Pedro. E ela quer evitar todo sofrimento e toda dor. E a gente começa a ouvir e conhecer outras coisas. E a gente começa a gostar do que está ouvindo. Porque ela amacia o nosso ego. Porque ela preenche a nossa carne. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do Piper e fui ver o vídeo de novo. E ele fala com sangue nos olhos: eu odeio o evangelho da prosperidade. A gente não pode esquecer disso. Uma BMW, uma Ferrari, não vai mudar em nada a vida de um cristão que está sendo perseguido no Oriente Médio. Então essa mensagem não serve. Vamos continuar. Marcos 14, versículo 26. Marcos 14, versículo 26 até o 31. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro, declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele mudou um pouco o discurso, né? Agora ele já quer ir com Jesus onde Jesus vai, né? Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E aí não só Pedro falou isso, o discurso aumentou, e todos os outros disseram o mesmo. A gente sabe o fim da história, né? Não o fim, mas a gente sabe o que aconteceu logo depois. Todos abandonaram Jesus. A Bíblia relata Pedro negando ele 3 vezes, mas todos negaram Jesus naquele momento. Simão Pedro, João versículo 18. João capítulo 18, versículo 10, desculpa. João, capítulo 18. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro, de novo, tentando evitar que Jesus sofresse e morresse. E o que Jesus faz? Cura a orelha do servo. Pedro, guarda a espada. Eu vou passar por isso. Volta para Marcos
capítulo 8. Vocês lembram que Pedro, em Marcos 8, pega Jesus de lado e começa a repreender ele, né? E aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Por que você pensa nas coisas dos homens? O pensamento das coisas dos homens é o mesmo que o pensamento de Satanás. Jesus, após repreender Pedro, ele fala, versículo 34 de Marcos 8. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Então, essa declaração de Jesus está logo após a repreensão de Pedro. Pedro está falando: não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Para trás de mim, Satanás. Para de pensar nas coisas dos homens. E vem aqui, todos vocês, vem aqui que eu preciso falar alguma coisa importante. E isso não é só para mim. Isso serve para vocês também. Vocês vão passar por isso. Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz não é digno de ser meu discípulo, Jesus falou. Jesus estava expondo que ele ia passar por isso, mas quando Pedro, em sua arrogância, repreende ele fala: então espera um pouquinho, deixa eu falar algo. Vocês vão passar por isso. Vocês vão sofrer. Vocês vão morrer. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Mas nós, como Pedro, sempre lutamos contra isso. Nós, como Pedro, gostamos muitas vezes de ouvir um pouquinho do Evangelho da Prosperidade. Você não vai sofrer. Jesus vai curar todas as suas doenças. Eu não estou falando que Ele não vai curar, que Ele não quer curar, mas todos os seus problemas serão resolvidos. Toda a sua dor será transformada em alegria. Como eu ouvi um jovem pregador falando esses dias: se tem um deserto à sua frente, põe o pé nele que ele vai ficar verdejante. Deus derrubou ele do palco. São essas coisas que essa geração tem ouvido. São os ídolos dessa geração. E essa mensagem que nós estamos falando não é popular. E ela não agrada nem um pouco a nossa alma, a nossa carne. Mas você não está aqui para ter a sua alma amaciada, amém? Porque senão você estava numa consultoria com um coach aí por aí. João 12, 25, não precisa abrir: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quando Paulo fala que o Evangelho é loucura, é disso que ele está falando. Porque o homem não entende. Nós não entendemos, isso não entra em nós. Isso não entra em mim. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Como a Eliana falou, como o Ângelo falou, a gente sempre quer se esforçar um pouquinho mais. A gente sempre tem um mais para Deus, mais. O Evangelho fala de fraqueza. O que Jesus fala? Pedro, guarda a espada.
Guarda todos os seus instrumentos e artifícios. Pedro, cala a boca. É isso que Jesus fala para nós hoje. Guarda a espada. Cala a boca. Abraça o Evangelho do Cristo crucificado. A sua força não pode produzir nada que me agrade. Tudo que você produzir na força do seu braço, naquele dia, no grande dia, se mostrará como feno, palha e madeira. Um amigo que esteve aqui o ano passado, Nicolai, ele marcou a minha vida profundamente, a vida da minha família toda. E ele disse, se eu não me engano se foi aqui ou se foi na chácara, ele disse que um passo para longe do sofrimento é um passo para longe do amor de Deus. Não há amor de Deus fora de Cristo. Deus é amor e Ele revela o seu amor através de Cristo. Cada vez que você dá um passo para longe da provação que você está passando, você está dando um passo para longe do amor de Deus na sua vida. Você não vai conhecer a Cristo se você não abraçar o sofrimento. Nada na história do homem, nada na história da humanidade que marcou a história, nada do que Deus escreveu na história toda, leia a Bíblia, nada, e a Carol é uma excelente professora de história da igreja, então você pode conferir com ela. Nada foi uma boa ideia que o homem teve. Nada. A Eliana falou de Abraão, de Moisés. Eu estou falando de Paulo, Pedro, os apóstolos. Nada. Jesus Cristo. Nada. Foi uma boa ideia do homem. Nada. Nada disso foi a tentativa de tomar um monte. Nada. João 16, 33. Tudo o que Deus começou de significativo na história da humanidade foi no deserto, foi através do vazio, foi numa manjedoura, nada foi na força do homem. Deus pegou homens fracos e mostrou o seu poder através deles. João 16, 33. Isso aqui é quase que uma promessa de Jesus. Ou não sei. Jesus fala assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Obrigado, Jesus. Eu estou falando tudo isso para que vocês tenham paz. Vocês vão ter aflições. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ler o contexto, não tem nada de prosperidade e... A gente vai ler depois, você vai ver direitinho. Então Jesus promete para mim e para você que nós vamos ter aflições. Ele nos chama a segui-lo. Toma a sua cruz, nega a si mesmo, odeia a sua vida. Ame a mim mais do que tudo. E vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por problemas. Mas tenham bom ânimo. Porque tudo isso está cooperando para o nosso bem.
Eu tenho ouvido um cara, eu gosto bastante dele, chama Jordan Peterson. E uma frase dele me marca bastante. É que nós somos a geração que exige muitos direitos e assume poucas responsabilidades. Mas nós não somos, não é só a nossa geração. O homem é assim, nós queremos os nossos direitos, nós exigimos os nossos direitos. Você tem direito de ser feliz, você tem direito de ter uma carreira próspera, você tem direito de enriquecer, enfim, a gente nunca tem direito do outro lado, né? A gente tem sempre direito dessas coisas. Mas isso mostra a arrogância, como Pedro, a arrogância da nossa geração. Nós somos extremamente arrogantes, porque nós não nos submetemos a Jesus Cristo. Quando nós exigimos direitos e mais direitos e mais direitos, nós não estamos nos submetendo a Jesus Cristo. Ele disse que nós teríamos aflições e que nós precisaríamos negar a nossa vida, ou seja, seus direitos acabaram. Submeta-se a mim. Vamos ler mais alguns versículos. Agora nós vamos ler bastante coisa. Não sou eu falando, é a Bíblia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Da mesma forma que Paulo se gloria na esperança da glória de Cristo, ele se gloria nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que produz a glória na esperança da glória de Deus? O que Paulo está falando? Que ele se gloria na esperança da glória de Deus. E por isso que ele fala que ele se gloria nas tribulações, porque é essa tribulação que começa todo o processo para ele se gloriar na esperança da glória de Cristo. Aqui é uma continha simples. Tribulação, perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. Aí volta para o começo e nos gloriamos na esperança da glória de Cristo. Nós não teremos a esperança que o Ângelo falou ontem, sem passar pelas tribulações. Não tem como você alcançar a esperança do dia do Senhor se você não está se assemelhando ao Cristo crucificado. Por não entender o Cristo crucificado, a nossa esperança fica só nessa vida. Por não contemplarmos a Ele, nós não temos a esperança do dia dele. E aí nós fazemos um monte de bobeira. Romanos 8. Romanos 8, versículo 18. Depois do 18 a gente vai pular para o 28 em diante, tá? Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Amém? A glória que há de ser revelada em nós, ela está sendo, como que eu posso dizer? Aquecida, preparada por meio dos sofrimentos. Por meio dos sofrimentos do tempo presente. Pula para o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo continua. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte... pulei. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Lembra? É o mesmo discurso. Paulo começa o discurso e termina falando que nada vai nos separar do amor de Deus. Mas existem sofrimentos no tempo presente. 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4, versículo 7 em diante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência de que o poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem,
porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você percebe Paulo sempre relacionando a glória futura com o sofrimento presente? Ele sempre faz isso. É algo que está presente em quase todas as suas cartas. E não só nas dele, como de outros apóstolos. Ele entendia que ele precisava sofrer o que estava sofrendo para participar da glória de Cristo. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5 até o 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda em Filipenses, pula para o capítulo 3. Versículo 7. O Ângelo leu essa passagem, ou ele falou, não lembro. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Nós precisamos chegar a este ponto. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo. Quantos querem conhecer Cristo? E o poder da sua ressurreição. E me tornar participante e tomar parte nos seus sofrimentos. E me tornar como Ele na sua morte. O conhecer Cristo. E presenciar o poder da ressurreição está intimamente ligado com ser participante dos sofrimentos de Jesus. E ele fala até as últimas consequências. Me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aquele que não participar dos seus sofrimentos, não participará da sua glória. Os sofrimentos estão produzindo em nós glória. 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 Você está sofrendo? Olhe para aquele que estava na cruz, pregado na cruz. Ele quer produzir glória em você. Ele quer produzir glória em você para aquele dia. A mensagem do Evangelho não é sobre a gente ficar apanhando, sofrendo, sendo humilhado. A mensagem do Evangelho é sobre a gente ser participante da glória de Cristo. Mas não é na nossa força, é em fraqueza. Jesus suportou tudo o que suportou por causa da alegria que lhe estava proposta. É uma mensagem de esperança. Primeira Pedro, capítulo 1. Versículo 6 e versículo 7. Agora não é mais Paulo falando, é Pedro. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível,
mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Todo sofrimento pode estar acumulando glória para nós na revelação de Jesus Cristo. Não dê um passo para longe do sofrimento. Eu estou falando como Pedro aqui, porque eu sempre quero fugir do sofrimento. Eu sempre quero fugir da dor. E Jesus e Deus não está falando para a gente procurar isso. Ele não está falando para a gente se martirizar ou se flagelar. Ele está falando que nós sofreremos. É inevitável. O triunfalismo diz que não, mas a Bíblia diz que é. É inevitável. Você vai sofrer, eu vou sofrer. Jesus prometeu: neste mundo tereis aflições. Mas como nós passamos por isso, vai mostrar a glória que nós vamos ver naquele dia. Tiago capítulo 1, volta um pouquinho aí. Versículo 2 até o 4, depois a gente pula para o 12. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Nós precisamos animar uns aos outros. Seu irmão está passando por alguma provação, alguma dificuldade, anima ele. Vai lá, fica feliz nisso. Considera isso um motivo de grande alegria. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Parece muito o que Paulo falou em Romanos, né? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A esperança dos apóstolos, a esperança dos homens da Bíblia não estavam no tempo presente, na era presente. Leia Hebreus 11 na sua casa e você vai ver isso. O que falar de Abraão, de Jacó, de José, de Daniel? O que falar de Jó? Todo o nosso esforço não pode produzir nada bom para Deus. Jó era o homem mais justo daquela geração, o homem mais justo na terra, e foi o homem que mais sofreu naquela geração. Nós teremos aflições, passaremos por sofrimentos, mas nós temos em vista uma esperança de glória eterna. Há uma glória que nos é prometida. Por isso, nos alegramos nos sofrimentos. Hebreus 11 fala que todos esses homens, o mundo não era digno deles. Quando nós fazemos coisas que o mundo faz, que o mundo pode fazer, nós somos apenas mais um para o mundo. Quando nós queremos tocar o mundo através de uma grande empresa, através de ser presidente de um país, através de ter uma escola cristã, isso, nada disso é errado. Mas quando a nossa esperança está nisso, como o Ângelo falou, nós somos apenas mais um, porque os homens podem fazer isso. Mas o mundo não conhece a sabedoria de Deus. Não pode conhecer. E a sabedoria de Deus será revelada através dessa igreja fraca.
dessa igreja que em meio aos sofrimentos está cantando, Deus é bom. Dessa igreja que em meio à perseguição e à morte está sorrindo e amando uns aos outros e incentivando uns aos outros. E para finalizar, tudo isso eu comecei a pensar, porque a gente gosta muito de escatologia. E eu estou vendo, como o Ângelo falou, que o dia do Senhor é um elemento indispensável, fundamental para o Evangelho. E tudo isso o Senhor começou a falar comigo quando o Nicolai veio. E ele, numa conversa, ele falou, a gente eufórico, porque ele é um mestre incrível de escatologia. Ele vira para mim e fala assim: a sua escatologia tem que tocar o seu dia a dia. A sua esperança precisa ser demonstrada no seu dia a dia. Isso acabou comigo. Sabe por que acabou comigo? Porque a gente gosta muito de falar sobre isso. E hoje não acontece mais tanto, que a gente já está falando há um tempo. Mas era muito legal ver a cara de surpresa das pessoas, ou de medo das pessoas, quando fala que vai passar pela grande tribulação. Que ela não vai ser arrebatada. Que aquela mentalidade que ela tem, escapista, está errada. E as pessoas ficam assim: eu vou morrer, eu vou sofrer. E a gente que gosta muito de tirar sarro, é divertido isso. Só que não é divertido quando isso corta a nossa vida. Porque há alguns anos atrás nós conversávamos sobre passar pela grande tribulação, e isso era algo, entre aspas, novo, não era tão novo, mas não era tão falado, né? E nós começamos, depois do Asher, né, o corajoso, falou abertamente, então vamos falar. Mas é muito legal falar que nós vamos passar pela grande tribulação e ver as pessoas se assustando, e quando a gente, no nosso dia a dia, não acredita nisso. Quando no nosso dia a dia, na primeira dor de barriga, a gente esperneia, a gente arranca a espada da cinta e corta a orelha do escravo. Quando no nosso dia a dia, a gente corre para o plano médico. Quando no nosso dia a dia, a gente reclama para Deus que está sem dinheiro. Isso me quebrou. Eu estou moído. Quando a nossa mensagem começa a afetar a nossa vida, as nossas vidas mudam. E foi isso que aconteceu com os apóstolos de Jesus. Porque eles acreditavam que o dia do Senhor estava perto. Porque eles acreditavam que não eram dignos de passar menos do que o seu próprio Messias passou. Eles viveram a vida que eles viveram. Nós vamos passar pela grande tribulação. E
E não dê um passo para longe do sofrimento hoje, porque amanhã você pode se ofender. É melhor abraçar os pequenos e leves sofrimentos hoje e sendo amadurecido nisso, para quando vier a pior crise da humanidade, nós permanecemos firmes e perseverantes. Os mensageiros dos últimos dias são aqueles que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Os mensageiros dos últimos dias não amam as suas vidas até a morte. Eu queria finalizar. Queria pedir para você ficar de pé. Nós vamos cantar um hino. Vocês estão felizes? Nós vamos cantar um hino que chama assim: It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Em português, como cantar Está tudo bem com a minha alma não dá certo, ficou Sou feliz com Jesus. Feche seus olhos. Vamos cantar esse hino. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com as nossas almas. O Cordeiro de Deus é digno. O Cordeiro de Deus é digno. Essa música foi escrita após uma grande tragédia. Um homem de negócios nos Estados Unidos perdeu tudo num incêndio. Poucos dias ou semanas depois, a sua esposa e suas 4 filhas estavam fazendo uma viagem de navio da Europa para os Estados Unidos. E o navio colidiu, ou dos Estados Unidos para a Europa, e o navio colidiu com outro navio e afundou. E alguns dias depois, ele recebe uma notícia da esposa e ela só escreveu assim: salva sozinha. Todas as 4 filhas dele tinham morrido no naufrágio. Um tempo depois, ele fazendo essa mesma viagem de navio, ele passa pelo exato lugar do naufrágio. E ele compõe esse hino. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma.